não tem colírio usa óculos escuros. Quem não tem filé come pão e osso duro. Quem não tem visão bate a cara contra o muro. Olá pessoal, meu nome é Josiane Paduani, sou psicóloga e hoje eu venho falar sobre os meus óculos. Isso aí, teve gente que entrou em contato falando assim: Josi, por que você não grava sem os óculos? Aí, hoje eu venho explicar tudo isso para vocês. E por isso, já vai compartilhando, já vai se inscrevendo no canal e curte aí, tá? Então, eu uso esses óculos por um motivo bem simples. Eu sou portadora de uma síndrome chamada Síndrome de Irlen. Essa síndrome, ela provoca uma distorção visual a nível cerebral. Mas como que eu descobri isso? Bem, eu descobri a partir do meu filho. Quando o Rafael nasceu, ele começou a se desenvolver e começou a ter dificuldades de aprendizado. Dificuldade de aprendizado de fala, dificuldade de aprendizado da escrita e na leitura. E com 8 anos, Rafael recebe depois de muitas procuras de vários médicos e fonoaudiólogos, fecha-se o diagnóstico de Rafael de dislexia. Para mim foi uma pancada, não minto para vocês. E aí, eu fiquei assim arrasada, porque a médica falou assim que ele não aprenderia a ler, ele não aprenderia a escrever, continuaria com alguns problemas de fala, e eu ali, né? Passado um tempo, um mês mais ou menos, minha mãe conversando com uma médica conhecida nossa, que é pediatra, conta para essa médica que meu filho foi diagnosticado com dislexia. Aí ela fala assim: eu acabei de chegar de um congresso e esse congresso falava que existe um óculos que ajuda dislexo a aprender a ler. Hoje eu sei, né, depois de muitos anos e tal, que dislexia é uma coisa e síndrome de Irlen é outra. Ela pode existir concomitantemente, como comorbidade? Sim, pode existir. Um dislexo pode ter síndrome de Irlen, tá ok? E aí eu falei assim, bem, não me custa nada dar um atestado para saber qual é a condição real do Rafael. E aí nós procuramos uma fonoaudióloga que ela era screener, né? O que é um screener? Screener é uma pessoa que é treinada para descobrir se a pessoa tem ou não Irlen, né? Ela não fecha o diagnóstico, ela só fala, provavelmente ele tem Irlen. Minha irmã, a propósito, depois de um tempo, também procurou, porque ela é psicóloga, foi e fez o curso para poder diagnosticar a síndrome de Irlen. Aí nós fizemos esse rastreio e aí a fonoaudióloga falou assim: Rafael tem 98% de chance dele ser Irlen. Aqui o coração da gente, né, faz assim, né? Aí ela passou um overlay, um plásticozinho, muito parecido com plástico, um overlay que se colocava nos livros para que a pessoa olhe, né, e as distorções visuais sejam reduzidas. No caso do Rafael, a distorção do Rafael era que ele ficava com as imagens em 3D. No meu caso, as minhas imagens ficam como se fosse um redemoinho. Cada um Irlen tem uma diferenciação de acordo com o tipo de luz, com vários fatores que fazem com que a gente seja um pouco diferente um do outro, com distorções variadas. Rafael começou a usar o tal do overlay e a pedagoga que dava aula de reforço para ele começou a falar assim: Josi, Rafael já está aprendendo a ler, ele já está juntando, já tá experienciando as letrinhas. Rafael está começando a juntar as palavrinhas. Aí eu falei assim, bem, se usando isso, Rafael está conseguindo aprender a ler, eu vou fazer o seguinte, eu vou para Belo Horizonte, para o Hospital dos Olhos, Ricardo Guimarães, né? Um dos únicos institutos na época da América Latina que fazia o diagnóstico, a pesquisa e o diagnóstico da síndrome de Irlen. Chegando lá, Rafael passou por uma bateria gigantesca de exames até que ele também já tinha feito anteriormente com oftalmologistas, e além de muitos outros exames. E aí a doutora Márcia falou assim,
a visão, olho do Rafael é normal, não tem nada. Mas o processamento visual do Rafael tem N problemas. Ele não só enxerga em 3D. Rafael enxerga em 3D, Rafael tem visão periférica encurtada, né? Como você sabe que visão periférica encurtada, um testezinho rápido que eu vou passar para vocês. Vocês têm que abrir os braços para trás do ombro, de braços abertos, né? E olhar para frente num ponto fixo. E você tem que perceber a ponta dos dedos. Então você vai fechando. Quanto mais fechando, aí quando começar a ver a ponta dos dedos olhando para frente, aí você tá vendo sua visão periférica. E o Rafael, a visão dele era totalmente fechada ao lado direito, a visão dele era encurtada mesmo. Tanto que você chegava pelo lado direito do Rafael, ele levava susto, porque ele não enxergava. Rafael não consegue aprender a falar com qualidade porque a distorção visual que ele tem faz com que a boca fique distorcida. Então, ele não consegue imitar o movimento da boca. Foi aí que eu descobri uma coisa muito importante. 50% do aprendizado da fala perpassa pela visão. A pessoa tem que enxergar bem para poder aprender a falar. Pensa numa coisa dessa. E aí, depois, com o tempo, eu descobri sobre as plaquinhas de boquinha usadas pelos fonoaudiólogos para ensinar as crianças a falar. Aí, Rafael não consegue jogar bola por causa da visão periférica ruim. O Irlen, ele tem mais propensão, por causa dessa visão periférica deficiente, de sofrer acidentes. Então, as pernas de Irlen é maravilhoso, né? Cheio de marca roxa, porque a gente não enxerga direito. Testa também haja, né? Porque a gente não enxerga direito, a gente acaba se batendo para tudo quanto é lado. Então, nós somos muito desastrados, né? Outra coisa que a doutora Márcia relatou pra gente são as dificuldades de aprendizagem de leitura. Por quê? Porque as imagens que a gente olha são totalmente distorcidas. Então, acaba que não existe o olho vê, mas o cérebro não enxerga. E aí não se formam as memórias necessárias para se haver o aprendizado. Como se dá o aprendizado? Memória de curta duração, a gente guarda nela. Mais para frente, com o sono, essa memória de curta duração passa as informações importantes e pertinentes para a memória de longa duração. Aí está o aprendizado. Por isso que o pessoal fala que a gente tem que dormir bem, porque todas as pessoas que dormem mal normalmente têm memória ruim. Outra coisa que também acontece no Irlen, né, é o que está apresentando nessa tomografia aqui. Isso aqui são fotos de tomografias computadorizadas. Aqui embaixo são tomografias computadorizadas de pessoas normais ou Irlens que estão usando filtros. Então, esses pontinhos são áreas do cérebro que estão sendo ativadas pela visão. Olha, são pontos muito específicos do cérebro que estão sendo ativados. Já o Irlen, que não está usando o filtro, olha como que o cérebro fica totalmente ativado. Então, esse cérebro cansa mais rápido. Você vê aquela criança que está na aula, que daqui a pouquinho ela vai fazendo assim. Enorme. Por quê? Porque é tanta luz, é tanta informação que está chegando nela, que ela cansou. Então, ela apaga. Né? Quase aquela síndrome do bebê andando no carro, não tem? Por ele ser pequenininho, o cérebro muito novinho, ele acaba dormindo quando tem muito movimento. O Irlen faz exatamente isso. Aí ela foi falando isso e eu fui fazendo assim, né? Eu também faço isso. Eu também faço isso. Gente, eu saí do consultório falando assim, vou voltar para fazer os meus exames. E aí que foi que entrou os óculos, esses óculos escuros que eu uso na minha vida. Eu voltei anos depois, uns 2 anos depois, eu voltei e fiz os meus óculos. E uma das coisas que eu descobri foi, primeiro, que minha visão, meu processamento me permitia somente ver uma sílaba
sílaba por vez. Então eu fazia leitura igual uma criança mais ou menos de 7 anos que tá sendo pré-letrada, era mais ou menos por aí. Tanto que a doutora Márcia virou para mim e falou assim: Josiane, eu queria fazer uma pergunta para você. Como que você fez para fazer 2 faculdades, sua formada em Psicologia e Comunicação Social? Como que você fez isso? Lendo deste jeito. E eu comecei a chorar, né? Porque eu não sabia nem que estava errado, né? Enxergando errado. E mais, eu tinha muita dificuldade de dirigir, né? Por quê? Porque eu tinha a sensação de que todos os carros, ou eu ia ser atropelada pelos carros que estavam vindo pela esquerda, né? Ou eu ia sair pelo acostamento. Então, em poucos minutos, 5, 10 minutos no máximo, isso assim, com todo mundo brigando comigo para me dirigir mais uns 10 minutinhos, né? Eu já estava exausta, exaurida, suando frio, passando mal, em pânico. E depois disso, era dormir. Era horas dormindo de tanto exaurida. Então, no final das contas, quando eu passei a usar esse óculos, o que aconteceu? Aconteceu que eu melhorei a minha leitura, melhorei o meu raciocínio, diminuí um pouco as gafes, né? Parei de ficar me batendo para tudo quanto é canto. E na hora de dirigir, eu comecei a dirigir muito melhor, com muito mais segurança. E hoje eu tenho muito a agradecer, sabe? A doutora Márcia Guimarães, a Fundação dos Olhos, ao Lampa, né, que é da Universidade Federal de Minas Gerais, a toda a comunidade IRLEM. Por hoje a gente está podendo, eu estar aqui fazendo esse vídeo com tanta segurança. Às vezes as pessoas falam assim que ser neurodiverso é muito difícil. Eu acho que ser neurodiverso e não saber que você é que é mais difícil. A gente tem que saber o que nós somos, para nós podermos estar em paz com a nossa própria história. E aí ser capaz de fazer o que eu estou fazendo aqui hoje. Abrir o coração, falar da minha história, falar de um problema muito sério que atinge 15% da população. Bem, se você chegou até o final desse vídeo, muito obrigada. Eu agradeço você por ter parado para me ouvir, tá? Se você gostou, compartilhe. Provavelmente tem muita gente que você conhece que tem esse problema, que está aí sofrendo e que precisa dessa informação para poder começar a fazer um tratamento e viver melhor. E até a próxima. Um beijo e tchau!